mais grande no potencial. E na quinta-feira teremos o Martinho Colpani falando da produção de panga, da espécie panga. Então é um curso que foi, uma palestra está sendo motivada através, iniciou-se pela iniciativa aí da CETEC, em ter convidados ao Instituto Federal Goiano para estar dando cursos de qualificação profissional nesse momento aí de pandemia. Então hoje nós iniciamos aí com a Juliana, então agradeço a Juliana por ter disponibilizado o tempo, podendo passar um pouco do seu trabalho para a gente e o que vem acontecendo na agricultura. E a todos vocês também que estão presentes aqui nesse momento, presentes no computador, por estar participando aí e prestigiando. Então, no final da palestra, nós vamos pedir o nome e o e-mail de cada um para escrever no chat aqui, para a gente poder estar confeccionando o certificado e também o e-mail, tá? Então, deixo a palavra agora com a Juliana. Muito obrigado, Juliana. Oi, Adriano. Boa noite a todos. Obrigada a todos que estão participando. Já vi muita gente conhecida aqui nas telinhas, né? Sejam todos bem-vindos. Acho que alguém colocou alguma coisa na tela, apresentando alguma coisa. Andresa. Eu vou começar a apresentação, uma apresentação basicamente sobre aquicultura em águas da União, algumas diferenças entre cessão de uso e licenciamento ambiental, e fiquem à vontade para fazer algumas perguntas depois no final, tá? Vamos lá, então. Eu acho que a Andresa tem que parar a apresentação dela, que ela está colocando o WhatsApp dela na tela, sei lá, alguma coisa, para eu poder fazer a apresentação aqui. Juliana, pode entrar com a sua que sobrepõe a dela, tá. Entendeu? Então, vamos lá. Então tá, como o Adriano me apresentou, eu sou Juliana Lopes, estou como coordenadora de Aquicultura em Águas da União na Secretaria de Aquicultura e Pesca. Eu entrei no MIPA, na verdade, ainda como Ministério da Pesca, em 2010, e passei por todas essas mudanças que ocorreram do Ministério da Pesca para Agricultura, depois MDIC, para a presidência e agora novamente no MAPA, né? Nós estamos no MAPA desde o início do ano passado, como Secretaria de Aquicultura e Pesca. E eu trabalho diretamente com a aquicultura em Águas da União desde 2012. Trabalhei com a parte mais burocrática e depois eu participei diretamente na coordenação de aquicultura em Águas da União continentais, e agora, quando acabou o Ministério da Pesca, juntou tudo em uma coordenação só. Hoje, a Secretaria de Aquicultura e Pesca ela tem 3 departamentos, né? O Departamento de Aquicultura, o Departamento de Pesca e o Departamento de Monitoramento da Aquicultura e da Pesca. O Departamento de Aquicultura ele tem 2 coordenações gerais, que é a Coordenação de Aquicultura em Águas da União, a qual eu trabalho, né, que está dividida hoje em mais 2 coordenações, que é o SINALC, que é o sistema, toda a parte de trâmite, geoprocessamento, e a coordenação da aquicultura, que engloba a aquicultura marinha e a aquicultura continental em Águas da União. Existe também a outra coordenação geral, que a gente chama de coordenação de viveiros escavados, né, que são de estabelecimentos rurais e urbanos, que também se divide em uma coordenação marinha e uma continental. Assim que está hoje formado o nosso departamento. A gente sempre apresenta essa imagem nas nossas apresentações, que é o potencial aquícola brasileiro.
né? Todo mundo sabe, isso é falado em todos os campos. Para nós derrubarmos a taxa de progressão da doença, é preciso que tanto a pessoa... Oi? Pode ir, Juliana, a gente vai monitorando aqui o pessoal. Vamos lá. Só um pouquinho. Então, a gente sempre usa essa figura nas nossas apresentações, que é mais ou menos para representar que todo mundo fala, porque o Brasil possui grandes hidrelétricas, o mar territorial. Sim, nós possuímos. A gente tem hoje praticamente 73 UHEs, onde a ANA já calculou a capacidade de suporte, que é a capacidade produtiva de cada uma desses reservatórios. Quanto que cada reservatório pode produzir, né? A gente sempre fala assim, a capacidade de suporte de um reservatório é 100 mil toneladas. Gente, tem que falar assim, mas capacidade de suporte geralmente pode produzir mais, tal. Vamos sempre respeitar, porque essa capacidade de suporte é a capacidade que o corpo hídrico ela suporta para a produção, para depois não acontecer coisas como o Castanhão e outros reservatórios, onde pode vir acontecer mortalidades, e aí é por conta de capacidade de suporte, não só do corpo hídrico por inteiro, como braços, né, e algumas partes onde elas ficam, acaba tendo um maior aporte nesse local. Então, o Brasil hoje, ele tem basicamente 250 reservatórios, onde a ANA tem calculado mais ou menos 73, que dá quase 4 milhões de toneladas. Se comparar com a produção que a gente tem hoje no Brasil, que é da piscicultura, que é 450 mil, 500 mil toneladas, a gente está bem aquém do que poderá ser produzido, né? Há quanto tempo que a gente fala em potencial, mas realmente a gente tem muito potencial e ainda está um pouco distante do que pode ser produzido. Além disso, a gente tem todo o nosso litoral, toda a nossa costa, que é permitido a produção, com algumas observações, né, tem alguns locais que não é permitida a produção, mas que pode ser explorado tanto a malacocultura, a algicultura, agora principalmente com a liberação da capa-ficus em Santa Catarina. Então, pode vir a capa-ficus de São Paulo, Rio de Janeiro para baixo, até Santa Catarina, capa-ficus. No Nordeste a gente tem gracilária, tem outras algas. A malacocultura com a ostra gigas em Santa Catarina e a nativa mais para o norte e nordeste, tem o mexilhão também em Santa Catarina e Rio de Janeiro e São Paulo, tem a vieira, então, e está começando agora também a piscicultura marinha. Então, potencial, o Brasil tem muito para aquicultura em águas da União, para aquicultura no geral, né? Porque existe também os viveiros, os açudes, a produção em recirculação, a produção em ambiente fechado. Então, o Brasil realmente é um potencial incalculável para a produção aquícola. Mas quando a gente fala assim, águas da União, né, que é basicamente o que eu vou falar aqui hoje. O que são águas da União? São águas que banham mais de um estado da federação, ou que fazem divisa entre estados ou fronteira com outros países. Exemplo, o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e deságua entre Alagoas e Sergipe. Ele passa pela Bahia, por Pernambuco, então ele é um rio da União, no qual tem vários reservatórios. Outros rios que por exemplo, o Paranaíba, que vem na divisa de Minas com Goiás, e se une com o Rio Grande, que divide Minas Gerais com São Paulo, formando o Rio Paraná, que acaba também dividindo 4 estados, né? Goiás, Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, esses são rios da União. Grande parte dos nossos grandes rios hoje, eles estão formados por cascatas de hidrelétrica. Então, todas essas hidrelétricas que antes
eram áreas produtivas na pecuária, na agropecuária, elas foram inundadas, né? Elas passaram a ser improdutivas apenas para geração de energia, elas foram criadas para geração de energia, e hoje elas são utilizadas para outras fontes de renda, né? Então, essas represas que são construídas com aporte da União... Oi. Juliana, desculpa, teve alguém que entrou na apresentação. Põe de novo a apresentação sua, que saiu agora. Só um pouquinho. Pessoal, só olhando na tela, por favor. Voltou a apresentação da Juliana. Agora tá ok. Oi, gente, por favor. Adriana. Então tá. Então, além disso, todas essas represas que foram construídas com aporte de recursos da União, né? A gente sabe que grande parte das represas que foram construídas no Brasil, mais de 50% delas foram construídas na década de 70 com dinheiro da União. Se a gente falar nessas novas, Belo Monte e outros que também são com aporte da União, então todo esse reservatório de água, ele passa a ser administrado pela União. Outra coisa que, com relação aos reservatórios da União, é que, assim, como a grande maioria, eles estão entre 2 estados ou banham 2 estados, é difícil você deixar essa gestão, aliás, é praticamente impossível você deixar essa gestão para os estados, porque você imagine um reservatório onde de um lado é Piauí, de outro lado é Maranhão, e aí como é que você administra? Cada um dos estados, eles querem produzir, não seja só para a produção de peixe, como pesca, como os outros usos múltiplos que a gente vai ver mais à frente. Então, é melhor que a União administre isso, né, como um bem único, e aí dá condições para que todas as pessoas físicas, jurídicas, a população, o cidadão, possa usufruir desse bem, né, sem que seja passado para o Estado. Aí, como eu vinha falando, que são os usos múltiplos. Grande parte desses reservatórios, eles foram construídos para geração de energia elétrica, né? Então, a partir daí, foi feito outros usos. O abastecimento público, o industrial, a irrigação, a aquicultura, a pesca, transporte, recreação, turismo e o aporte de efluente, né? Que grande parte, que a gente sabe que o Brasil não tem todo o esgoto doméstico tratado, então grande parte dos esgotos das pequenas e grandes cidades, das grandes nem tanto, mas principalmente das pequenas, elas são diretamente para o corpo hídrico. Então, também conta esse aporte, grande parte disso, vem muito disso, né? Conta muito. A gente vê em alguns reservatórios onde ele já está com sua classe 2 de 30 microgramas, que é o que diz o CONAMA, já no seu limite, tanto pelo que o reservatório já traz de fósforo, quanto pelo aporte de esgoto doméstico, sem que as outras atividades se desenvolvam. E a gente sempre fala que a aquicultura, ela é a atividade que ela nasceu enquadrada, né? Ela nasceu enquadrada por quê? Porque, de acordo com a CONAMA, de água classe 2, de 30 microgramas de fósforo que pode ser lançado no corpo hídrico, a aquicultura ela já entra enquadrada com 5 microgramas. 1/6 do que pode ser lançado, ele é para a aquicultura. Então, é a única atividade que ela nasce enquadrada. A gente sabe o quanto que é colocado de efluente naquele corpo hídrico, diferente das outras atividades. Porque você não consegue medir o que vem lixiviado pela agricultura, você não consegue medir o que vem do abastecimento da indústria, da diluição de efluentes. Então, a aquicultura, a gente sempre fala assim, dos 30 microgramas, a aquicultura contribui com 5. Então, os outros usos múltiplos que se ajustem para os 25. A aquicultura não pode ser prejudicada porque os outros usos múltiplos excederam a sua contribuição. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Então, uma das coisas que a gente sempre acompanha, quando a gente vem falar de aquicultura em águas da União, de cessão de uso,
as pessoas confundem muito com licença ambiental. Então, são duas coisas completamente distintas. A cessão de uso de águas da União para fins de aquicultura é uma coisa, onde aquele patrimônio, aquele bem, aquela água, né, aquele espaço físico, podemos dizer assim, ele é da União, é um espaço físico da União. Por mais que o interessado ele tenha uma casa e na sua terra que fica de frente para aquele reservatório, praia, enfim, aquela água, aquele espelho d'água, ele é da União. Então, para você utilizar aquele espelho d'água, você precisa ter uma autorização. E essa autorização é o quê? É a cessão de uso que é feita com a União, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Pesca. Ou seja, é uma autorização federal. E o que é o licenciamento ambiental? Você pode se perguntar se não é a mesma coisa? Não. O licenciamento ambiental é uma licença do órgão ambiental, onde ele permite que você produza lá e tenha um aporte e tenha uma inclusão de uma atividade agropecuária dentro daquele corpo hídrico. São duas coisas distintas. A gente pode utilizar, assim, a cessão é federal, o licenciamento ambiental ele é estadual. Vocês vão ver mais para frente o porquê disso. Então, a cessão de uso, como que ela funciona hoje, né? Hoje a gente trabalha com um decreto, que eu vou explicar mais um pouco mais à frente, onde o interessado, seja ele pessoa física ou jurídica, que pretenda produzir em águas públicas da União, ele entra com um projeto técnico, ele contrata um responsável técnico, que é uma das perguntinhas que tinha na chamada da palestra, que é assim, como fazer o processo? Sim, quem pode fazer, né? Qual técnico pode fazer? Você contrata um responsável técnico que vai elaborar esse projeto para você. Quem que pode ser esse responsável técnico? Pode ser um agrônomo, um veterinário, um engenheiro de pesca, um engenheiro de aquicultura, um tecnólogo em aquicultura, um zootecnista. Não pode ser, gente, um engenheiro ambiental, tá? O engenheiro ambiental não pode, ele não tem ART para fazer processo de cessão de uso de águas da União. São esses técnicos que eu passei para vocês. E aí, como que funciona? Hoje, esse técnico faz um projeto técnico, ele entra no nosso site, no gov.br, que é uma plataforma do governo federal, onde praticamente todos os projetos do cidadão, documentação vai estar dentro dessa plataforma do governo federal. Então, hoje, se você quer fazer um certificado de vacinação internacional, você entra na plataforma do GovBR, você cria a sua senha e você vai dar entrada no seu certificado lá. Se você quer pedir uma cessão de uso para produzir peixes, vieiras, algas em águas da União, você vai entrar nessa mesma plataforma GovBR com a sua senha, que você vai servir para as outras coisas, e você vai entrar na parte de cessão de uso e vai solicitar também uma cessão de uso. É como se fosse uma senha única para o cidadão, onde tudo vai estar lá dentro. Futuramente, praticamente todos os serviços que demandam do governo federal vai estar dentro dessa plataforma. Então, o nosso serviço já está lá. Então, o interessado ou o responsável técnico vai entrar na plataforma e vai alimentar, né, com o seu projeto técnico. Tem os dados para preencher, vai anexar os mapas de localização, mapa de perímetro, mapa dados das estruturas de cultivo, foto, ART, CTF do IBAMA, toda essa documentação, vai preencher e vai anexar alguns documentos que são necessários, vai fazer o upload e vai mandar para a gente. No momento que ele aperta enviar, o processo vira para a coordenação de aquicultura e pesca, onde é feita uma análise técnica de geoprocessamento e uma análise técnica de aquicultura. O que a análise técnica de geoprocessamento vai verificar? Vai verificar se aquela área onde ele colocou lá aquelas coordenadas, se realmente está em água, se não pega a terra, se aquela água é realmente da União. Aliás, gente, voltando um pouquinho, primeira coisa que vai verificar antes de fazer a análise de geo é se esse reservatório tem capacidade de suporte ou não. Se o reservatório tem capacidade de suporte, o GEO analisa. Se não tem capacidade de suporte, ele já é devolvido para o interessado, indeferido, e informado que não tem capacidade de suporte. Então, o GEO faz essa análise.
Após essa análise do geoprocessamento, vai para a aquicultura. A aquicultura faz uma análise técnica da viabilidade técnica do projeto, certo? Se o projeto passou no geoprocessamento, foi deferido, e a aquicultura deferiu, ele vai para a Agência Nacional de Águas e para a Marinha. Se algum desses dois solicitarem alguma alteração no projeto técnico, o projeto vira automaticamente para o interessado, onde ele vai poder colocar todas essas alterações. E aí depois volta novamente para as análises. Se tiver tudo ok, então ele vai para a ANA e para a Marinha. A ANA, hoje, ela vai fazer uma análise e vai dar uma outorga preventiva para esse processo seguir, né? E vai para a Marinha fazer uma avaliação do tráfego aquaviário, onde a Marinha vai lá no local e faz uma vistoria. Se o processo for marinho, for no mar, não tem ANA, é diretamente para a Marinha. Depois que sai a outorga e o nada opor da Marinha, o processo volta para a SAP, onde é feito um parecer conclusivo e vai para a SPU, onde a SPU analisa esse patrimônio, faz uma conferência com outros usos, né, porque naquele corpo hídrico não tem só aquicultura, pode ter um porto, pode ter uma mineração, enfim, que a gente não sabe se vai conflitar ou não, mas a SPU tem essa autonomia para ver. A SPU passa para a gente um documento que chama termo de entrega, e passa aquele patrimônio da União para o Ministério da Agricultura. De posse desse patrimônio, a SAP faz uma licitação e entrega essa área para quem venceu. Isso é até hoje, tá, gente? Só que eu estou mostrando para vocês aqui na tela o nosso organograma. Só que acontece, a gente está em algumas mudanças e algumas melhorias nisso tudo. No começo eu já falei do sistema, né, que hoje você entra no sistema da sua casa e você coloca o processo. Até março desse ano, acho que nós lançamos o sistema em 5 de março, todos os processos eles eram entregues em papel, 4 vias. Uma via ia para a Marinha, uma via ia para o IBAMA, mas o IBAMA saiu em 2016, uma via física ia para a SPU. Hoje, não existe via física, é tudo no sistema. E aí, o que aconteceu? Sexta passada, não sei se vocês estão sabendo, foi publicada a Lei 14.011 de 2020, onde tira a obrigação da licitação para aquicultura em águas da União. Então, hoje, eu não posso dizer para vocês o que a gente sabe disso agora. Que quando voltar da SPU, a gente vai fazer uma entrega diretamente para o interessado, para quem solicitou aquela área, sem a licitação. Mas se vocês me perguntarem, Juliana, como vai ser essa entrega? Eu vou dizer assim, eu ainda não sei, porque a lei foi publicada na sexta passada. Então, nós ainda estamos em conversa com o nosso jurídico para ver como que vai ser esse processo de entrega. Óbvio que vai ser muito mais rápido, muito mais célere, porque um processo licitatório, ele, do momento que a gente começa a escrever o projeto de licitação até a assinatura do contrato, é uma média de 7 meses. Então, é muito demorado um processo licitatório. E qualquer coisa pode viabilizar essa licitação. Qualquer coisa pode impugnar uma licitação, né? É um processo licitatório. Então, você tem que publicar uma portaria, tem que ter comissão, e é muito burocrático. Então, com a publicação da lei, caiu a obrigação da licitação. Então, já diminui esse tempo de 7 meses, né, da licitação. Agora, dizer para vocês agora como que vai ser entregue essa área, eu não consigo dizer agora porque a gente ainda não tem todo o procedimento pronto, mas que vai ser muito mais célere. Outra coisa é que a gente também está em alteração de decreto. Então, com a alteração do decreto, a Agência Nacional de Águas, ela não vai mais participar da outorga preventiva. Então, já é uma peça... eu queria pedir, por favor, que alguém desligasse o microfone. Já é uma peça que vai sair do processo, né? Então, o processo vai ficar menos burocrático e mais rápido, né? Então,
é o que a gente está trabalhando na desburocratização do processo de cessão e que ele seja mais célere. E quais as principais normas que hoje que regem a aquicultura em águas da União? É o decreto 4895 de 2003, ele é o terceiro decreto que foi feito para regulamentar a aquicultura em águas da União. Nós tivemos um decreto de 98, depois um decreto de 2001 e esse decreto de 2003. Os dois primeiros decretos, eles foram publicados, só que na verdade não houve nenhuma sessão. Esse decreto foi publicado em 2003, no entanto, a primeira sessão só foi feita em 2007, com os parques aquícolas de Itaipu, e depois, em 2010, com as áreas aquícolas. As primeiras áreas aquícolas de demanda espontânea foram entregues em 2010. O decreto, ele foi um avanço muito, muito grande para a aquicultura em águas da União. Só que assim como as estruturas de cultivo, elas evoluíram, as rações evoluíram, o manejo evoluiu, os atos normativos têm que acompanhar toda essa evolução. Gente, por favor, quem está com o microfone aberto, fecha. Então, todo esse ato normativo ela tem que acompanhar, né, o que está acontecendo. A gente viu que nesses 20 anos a aquicultura cresceu muito, muito mesmo. É uma atividade que cresce praticamente 4% ao ano, né? E a gente viu quanto que mudou as estruturas de cultivo. Quando eu entrei na SAP, eu pegava os processos, eram tanques de 2x2. Hoje chegam tanques de PAD com, sei lá, 200 metros cúbicos, né? Então, a tecnologia foi evoluindo, a nutrição foi evoluindo, os pacotes tecnológicos, eles foram evoluindo. Então, as normativas também têm que evoluir, porque a gente já viu que muita coisa do que foi pensado lá atrás, ele servia lá para aquela época. Para o que a gente está vivenciando hoje, para o que a gente está passando, para o conhecimento que a gente tem hoje, algumas coisas tem que desburocratizar. Outra coisa que amarra muito no decreto é que, assim, foi publicado esse decreto de aquicultura em águas da União e, posteriormente, em 2004, quando veio as instruções normativas para regulamentar o decreto, foi feita essa instrução normativa 06 de 2004, onde ela é uma instrução normativa interministerial, com 4 ou 5 instituições fazem parte dessa instrução. A SPU, o MMA, a ANA, a Marinha, o IBAMA e nós. Então, se fosse necessário mudar alguma coisinha na IN, tem que consultar todos os outros órgãos para poder mudar uma coisa simples. Então, a maioria do que vem impactando hoje o processo de cessão, ela é da IN, não é nem do decreto. Só que algumas coisinhas, elas são amarradas no decreto. Então, por isso que nós resolvemos alterar primeiro o decreto e depois as INs. Então, qual que é a nossa proposta para as próximas INs, né? O decreto vai ser publicado, eu não consigo dizer quando ainda, tá? Mas ele já está em análise, ele já passou pelos órgãos, ele já foi encaminhado para a Casa Civil, a ministra já encaminhou. Então, após a publicação do decreto, são 6 meses para publicar as instruções normativas. Então, o que a gente pensa? Em publicar instruções onde o mapa faz porque o procedimento interno de análise, de como vai receber e tudo isso, ela é uma instrução normativa interna do Ministério da Agricultura e vai ter as instruções com os órgãos. Então, se eu tenho alguma coisa que tem que ser feita com a SPU, ela vai ser uma instrução normativa só com a SPU. Se eu vou ter que alinhar com a Marinha tem as normas, tem a Norman, que já traz todas as normas da Marinha, mas eu preciso alinhar para a aquicultura em águas da União. Então, eu faço uma instrução normativa só com a Marinha. Não mais uma instrução tão grande com todos os órgãos, porque fica difícil depois de você trabalhar. Você quer mudar alguma coisa e acaba que atrapalha, porque para você mudar uma coisa mínima, você passa 1 ano, e isso não pode acontecer. Então, isso é basicamente os atos normativos que a gente trabalha
para aquicultura em águas da União hoje, para solicitar uma área aquícola, né? Então, a aquicultura em águas da União, ela tem, na verdade, 5 modalidades, mas a gente trabalha aqui com 2 que são as principais. Existem, além da área e do parque, a unidade demonstrativa, que hoje praticamente, na verdade, nós não temos mais nenhuma funcionando. Nós temos as unidades de pesquisa, principalmente hoje a gente tem uma solicitação que vai assinar agora com o Instituto de Pesca, que é uma unidade demonstrativa para capaficos em São Paulo. Então, são coisas, como é que eu posso dizer, para inovações, né, essa parte de pesquisa. E temos as áreas de preferência, que são exclusivas para comunidades tradicionais. O que a gente trabalha mais hoje? O que a gente mais trabalha hoje na SAP são as áreas aquícolas, que a gente chama de área aquícola de demanda espontânea, que é onde o interessado, como eu havia falado antes, ele tem um interesse em produzir, então ele contrata um técnico, faz o estudo, manda para a SAP, faz a vistoria da marinha, passa na licitação e é feita a entrega. Essa é a área aquícola. E o que é o parque aquícola? O parque ficou muito conhecido, mais ou menos entre 2007 e 2014, o parque bombou, né, podemos dizer assim. Por quê? Quando o decreto foi publicado lá atrás, em 2003, como eu falei antes, foi publicado em 2003, as primeiras sessões foram feitas em 2007, então aí já são 4 anos. O que acontece? O governo viu que não existia demanda praticamente por área aquícola. Então, eles construíram os parques aquícolas, que seriam como se fossem condomínios demarcados pelo governo, principalmente para pessoas de baixa renda, para atendimento social, para fazer com que essas pessoas se tornassem produtores aquícolas. Dá a chance, porque a aquicultura em Águas da União, ela tem uma peculiaridade. Você não precisa ter terra para produzir. Você pode se tornar um produtor, você pode ser um produtor agropecuário, né? Um produtor aquícola, gerar emprego, renda, produzir alimento sem ter terra. Porque você pode ter uma área em água, você pode ter uma seção de água e todo a sua área de despesca ou a sua ração, enfim, ela pode ser em um acesso público. Então, isso era para dar oportunidade para produtores produzirem sem precisar ter terra. O que acontece? Os parques aquícolas, eles, na minha opinião, ele é uma ideia muito boa, até porque não existia demanda, então o governo entregava a área pronta, licitada, licenciada, para o produtor produzir. Só que é muito difícil você fazer isso, entregar uma área para produção sem ter muito conhecimento da parte do produtor no que é aquicultura, sem contar que o produtor precisa de investimento. E muitas vezes precisa ter uma parceria muito grande com o Estado, União, Estado, município. Então, em tudo isso, em alguns lugares não deu certo, em outros lugares deu muito certo. Um exemplo grande de parque aquícola é Santa Catarina. Toda a malacocultura de Santa Catarina, ela é feita dentro de parque aquícola, né? Só que os continentais, nós não temos assim um super exemplo, né? Temos o Castanhão produziu muito. O que o Castanhão produziu foi em parque aquícola, né? Mas nós temos parques em vários outros estados, e tem lugares que tem 20, em reservatório tem 20 parques, mas 3 funcionam, 4 funcionam. E o licenciamento ambiental, a cessão, ela é toda de responsabilidade da Secretaria de Aquicultura e Pesca. Então, o que acontece? Em 2015 foi feita uma avaliação e foi visto que esses parques, eles não dão o retorno que deveria dar para a União, né? Quando eu digo esse retorno, é um retorno em produção, é um retorno em geração de emprego, em geração de renda. E isso não aconteceu. A gente viu em muitos lugares onde cessionários ganharam a cessão, né? Foram vencedores da licitação. No entanto,
acabaram que não produziram, venderam sua área, emprestaram, cederam, alugaram, enfim. E não era esse o intuito do programa, né? O programa era fazer com que pequenos produtores ou pessoas que não existiam condições de produzir, que eles se tornassem produtores. Então, esse programa, né, de parque aquícola, ele não deu o retorno que deveria dar. Então, em 2015, foi decidido acabar com o programa. Os parques aquícolas que já tinham sido licitados, que estavam para serem entregues, ou os parques que já tinham sido entregues, eles continuaram, eles foram mantidos. Todos os continentais. Os marinhos, até hoje, eles estão em avaliação, porque são características completamente diferentes da maricultura, principalmente em regiões de difícil acesso, com a piscicultura continental. Sem contar que a piscicultura continental existe uma demanda muito grande, né? E existe as capacidades de suporte dos reservatórios. Então, isso pesou muito. Então, foi decidido que o programa ele ia acabar ali em 2015, o governo ia acabar com o programa. No entanto, os parques aquícolas já licitados, já entregues ou em processo de entrega, eles seriam mantidos, né? Então, foram cancelados praticamente todos os parques aquícolas que estavam em demarcação no Paranapanema, no Rio Grande e mais alguns outros. E ficaram os parques aquícolas já demarcados nos reservatórios Serra da Mesa, Canabrava, Lajeado, Ilha Solteira, Manso, deixa eu lembrar mais, Castanhão, Tucuruí, todos esses foram mantidos porque já tinham sido entregues ou estavam em processo de entrega. Então, existe basicamente hoje, em Águas da União, o que a gente mais trabalha, que é onde existe uma maior produção, essas duas modalidades, sendo que a área aquícola é a que realmente produz e a que realmente traz para a gente um retorno grande em termos de produção. E o licenciamento ambiental? O que difere? Como eu já tinha falado antes, né? O primeiro que difere é que o licenciamento ambiental ele é posterior à cessão, no caso da área aquícola. E aí ele é instituído pela Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Onde quem fazia o licenciamento ambiental era o IBAMA. No entanto, com a Lei Complementar LC 140 de 2011, o IBAMA passou o licenciamento ambiental para os estados, né? Essa Lei Complementar traz diversas coisas, eu joguei aqui o principal, que é para a aquicultura, que é passar o licenciamento ambiental para os estados. Os estados, por sua vez, podem passar para os municípios, né, se aquele município tem condições de licenciar. Então, é basicamente esses atos normativos ligados ao licenciamento ambiental. A Lei Nacional Política Nacional do Meio Ambiente, a LC 140, aí a gente passa para as duas resoluções CONAMAS, a 413, que trata do licenciamento ambiental da aquicultura, e a 357, que trata dos enquadramentos dos corpos hídricos, que é aquilo que eu disse lá atrás, que hoje, basicamente, todos os nossos corpos hídricos para aquicultura, eles são classe 2, que você pode lançar até 30 microgramas de fósforo no ambiente. E com a LC 140, que delegou para os estados o licenciamento ambiental, então cada estado tem a sua norma. Cada estado tem uma norma específica para o licenciamento. Lembrando que essas normas, elas não podem ser mais permissivas que a lei federal, que os normativos federais. Então, existe a resolução CONAMA, que é uma resolução orientativa. Tá? Apesar do licenciamento dos órgãos ambientais utilizarem a resolução CONAMA como uma bíblia, passo a passo, a resolução CONAMA ela é uma resolução orientativa. No entanto, os órgãos ambientais se utilizam dela para todos os itens. E também, eu até esqueci de colocar aqui, a portaria do IBAMA, a 145 de 98, que traz a parte de espécies, de locação, translocação de espécies para aquicultura. Então, alguns estados, posso até, Goiás, por exemplo, né? Em 2014, Goiás proibiu
o cultivo de tilápia na bacia Tocantins-Araguaia, né, Serra da Mesa Canabrava. Então, foi proibido, e houve uma contestação à época do Ministério da Pesca, e o órgão ambiental falou assim, não, nós precisamos de um normativo do IBAMA, onde ele diga que pode cultivar tilápia na bacia Tocantins-Araguaia. Sendo que isso já estava na 145 e suas alterações, acho que estava até na 027 de 2003. No entanto, você não vai encontrar nesses normativos do IBAMA, diz assim, é permitido o cultivo da espécie XYZ na bacia tal. Você não vai encontrar isso, você vai encontrar como a espécie, ela já é encontrada lá, ela está, deixa eu ver a palavra correta que eles usam, identificada. Estabelecida. Estabelecida. Não, mas não é nem estabelecida. Eles usam outra palavra. Endêmica. Não, gente, na 145 não trata dessas espécies endêmicas, né? Ela trata dos alóctones e das exóticas. Então, se ela já está detectada, se ela está detectada ou não na bacia, ela não vai dizer especificamente que você pode cultivar naquela bacia. Não tem. Introduzido? Não, ela não vem dessa forma. Ela fala que ela está detectada. Ela traz nos seus anexos as espécies alóctones ou exóticas detectadas para aquela bacia. E aí, você pode cultivar essas que já estão detectadas ou estabelecidas. A 145, ela não traz algumas ferramentas, algumas coisas muito bem explícitas. Então, você tem que, em alguns lugares, fazer uma interpretação. Não existe uma coisa super explicada. Então, à época, foi feita uma consulta para o IBAMA, onde o órgão de Goiás ele exigia essa liberação, e o IBAMA respondeu que o ato normativo que dizia que sim ou que não era 145. Só que não está, como eu falei, não está explícito na norma. Então, depois acabou que foi liberado, veio o órgão ambiental de Goiás liberou, e agora, ultimamente, veio o órgão ambiental de Tocantins também e liberou. Mas é aquilo, os estados, eles podem ser mais restritivos que a norma federal, nunca mais permissivos que a norma federal, tá? Então, dentro de aquicultura em águas da União, depois que, voltando lá para o processo de cessão, onde ocorre toda a cessão, depois vem o contrato de cessão e o produtor ele tem a licença e está apto a produzir. Então, ele começou a produzir. Um ano após a assinatura do contrato, no ano seguinte, ele tem que apresentar para a SAP o relatório anual de produção. Não sei se vocês ouviram falar nesses últimos meses agora, nós publicamos o nosso último RAP referente a 2019 em 17 de fevereiro desse ano, né? E foi instituído pela Instrução Normativa 02 de 2020 do MAPA, onde ele obriga que todo cessionário, todo produtor que tem contrato de cessão assinado com a SAP, com o Ministério da Agricultura, sejam esses contratos aqueles desde 2009, 2010, ele tem obrigação, ele tem que enviar o relatório anual de produção. Esse relatório, ele é autodeclaratório, né? E ele é a nossa ele é a nossa ferramenta, a ferramenta que a SAP utiliza para fiscalizar o contrato. Porque por mais que existam as superintendências nos estados, a SAP não tem braço, não tem perna para ir em todas as produções. Hoje existe de área aquícola 299 contratos. É pouco se a gente for estudar isso. No entanto, você imagina, com os parques aquícolas ainda mais. Então, não existe perna para fiscalizar todas essas áreas. Então, o relatório de produção, ele é a nossa ferramenta, né? Ele é autodeclaratório, ele funciona mais ou menos como um imposto de renda, né? O produtor, no início do ano, é liberado o site, né? O formulário no site do Ministério da Pesca, do Ministério da Agricultura, e o cessionário entra lá e faz a sua declaração, diz como que ele produziu no ano anterior. Então, isso é para malacocultura, para piscicultura, para horticultura, para tudo. Teve contrato conosco, tem que fazer. Isso serve como fiscalização do contrato, para saber se ele está produzindo de acordo com o contrato que foi assinado, tá? Lembrando que
mesmo antes de ter uma instrução normativa que obrigava o cessionário a enviar o relatório, já existia no contrato de cessão assinado pelo interessado cláusulas que ele dizia que ele tinha uma obrigação de prestar esclarecimentos à SAP quando fosse solicitado. Então, passou agora a ser obrigatório e anual, que é o relatório de produção. E ele é uma ferramenta de monitoramento da produção e índice de produtividade, porque hoje, quando a gente pega um processo de cessão, eu lembro que há poucos dias atrás, alguém me falou assim, Ju, chegou um processo aqui que o interessado está falando que ele vai fazer uma conversão alimentar de 1.3. Falei, nossa, 1.3? Eu falei, pede por favor, para conferir se é realmente 1.3 para tilápia. Por quê? Porque quando a gente conversa com os produtores, que vai lá na produção e conversa com eles, a gente vê que essa média do ano não é 1.3. Ela é 1.5, ela é 1.6. Então, quando você fala que é 1.3 e sai uma outorga com um índice de fósforo que você vai jogar diariamente no seu cultivo baixo, né? Quando você pratica uma conversão alimentar mais alta, você está deixando de cumprir a sua outorga, você está deixando de cumprir o seu contrato. Então, não adianta colocar que você vai utilizar, o produtor está dizendo que vai utilizar uma ração que o fósforo, que tem 6 quilos por tonelada de fósforo. Nossa, que ração boa, né? Mas será, ele vai conseguir manter o cultivo dele durante 20 anos utilizando essa ração? Ele vai conseguir se manter assim? Então, às vezes, é melhor quando você faz o seu processo, você colocar índices que são médios, né? Que você vai trabalhar para sempre trazer para o seu melhor. Mas se você não conseguir, você continua dentro da sua outorga. Então, o relatório de produção ele serve para isso, para medir o monitoramento da produção, para ver os índices de produtividade, para ver que tipo de ração que está sendo utilizado pelo produtor, que conversão alimentar que está sendo feito, como que está aquela região. Existe uma região onde o peso de abate, eles tiram o peixe com 900 gramas. Existe região onde o peso de abate é 800, existe região que é 1,1 kg. Então, isso a gente precisa conhecer no nosso país. E a gente não tem esses dados hoje oficialmente da nossa estatística, né? A estatística trabalha com quanto que foi produzido e quanto que foi gerado em renda. Mas esses dados para a gente trabalhar, a gente não consegue se não for assim, conversando com o produtor, se não for buscando esses dados diretamente com o produtor. É uma ferramenta, como eu falei, de controle da outorga, né? É uma ferramenta de controle do espaço físico que está sendo utilizado. Ele está utilizando o local que realmente ele solicitou, é aquela poligonal, ou aquela poligonal, quando foi solicitada lá há 10 anos atrás, era um tipo de estrutura de cultivo que aumentou, que mudou hoje, e hoje, naquela área que ele solicitou, ele não consegue mais produzir aquele tanto. Aquela área que ele solicitou antes, ele era a única pessoa do reservatório, então ele produzia super bem, só que hoje ele tem 10 vizinhos aportando fósforo, então ele não consegue mais produzir, aquela água não suporta mais produzir o que ele tinha se proposto a produzir lá há 10 anos atrás. Então, por quê? A gente precisa conhecer esses dados, né? A gente escuta muito dos produtores que é difícil ter o licenciamento ambiental. Tem protocolos em alguns estados que estão há 5 anos. Eu dei entrada no meu processo de licenciamento ambiental, no órgão ambiental, tem 5 anos e eu não consigo ter minha licença ambiental. Só que como que nós, como Secretaria de Agricultura e Pesca, nós podemos ir fazer um contato com o órgão ambiental, trabalhar uma lei de licenciamento ambiental no estado, se eu tenho informações de me disseram que. Eu não posso trabalhar em cima de suposições, eu tenho que trabalhar em cima de fatos. Então, eu preciso saber, o produtor, o seu José disse que... um momento. O seu José disse que não consegue a licença dele, que ele deu entrada há 5 anos. Então, seu José, me mande no seu relatório de produção, por favor, o seu protocolo da licença, porque se eu tiver do estado X
10 produtores, e os 10 produtores têm protocolos há X anos e não conseguem sair a licença, alguma coisa existe de errado nesse estado. E aí a gente vai trabalhar esse estado. Agora, a SAP precisa dessas informações, né? Não são dados que para gerir a política pública, para fazer com que a coisa ande. Então, como que eu vou saber que existe um problema com fornecimento de alevino na região X se o produtor não me fala? Como que eu sei do licenciamento ambiental? Como que a SAP fica sabendo de outras coisas se o produtor não chega e não fala? Eu tenho que ter documentos para poder ir atrás. A SAP não pode trabalhar em cima de suposições. Eu soube que em Pernambuco o licenciamento ambiental ele é difícil de conseguir. Eu soube que em São Paulo a CETESB cobra isso. Eu preciso ter o documento, eu preciso saber eu tenho a licença, mas a CETESB cobra que seja feito análise em laboratório acreditado. Tá, mas então me manda a cópia da licença para a gente ver o que vem de solicitação nas licenças ambientais para a gente poder acompanhar, para a gente poder trabalhar com que todos os estados eles trabalhem basicamente na mesma linha. Porque muitas vezes, como o corpo hídrico ele é federal, as pessoas deixam de produzir em um estado e passam a produzir na outra margem por conta de CMS, por conta de licenciamento ambiental, que no estado Y você consegue uma licença, no X você não consegue, no estado Y você consegue uma isonomia para XYZ, no estado X você não consegue. Então, a gente tem que trabalhar isso para que todo mundo consiga trabalhar pelo menos no mesmo ritmo. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa que o produtor fale, que o produtor diga, que ele prove. Eu tenho uma área em Santa Catarina, mas existe direto conflito com pesca, por exemplo. Gente, a SAP tem 600 cessionários nos parques de Santa Catarina. Como que eu vou saber que o seu João tem um problema com a pesca, porque os pescadores pescam na área dele, se ele não nos contar, se ele não colocar no relatório de produção que isso existe? Então, é para isso que serve o relatório de produção, né? É para fiscalizar o contrato, monitorar a produção, os índices de produtividade e ver o que acontece para trabalhar as políticas públicas. Mas pode ser assim, vocês ficam exclusivamente nesse relatório, que é autodeclaratório, então a SAP não vai ver em loco? Não, a SAP vai ver em loco sim, porque a gente também conhece os produtores, né? A SAP também conhece. E existe análise de todos os relatórios. O relatório não chega e vai para uma gaveta. Eles são analisados, todos os relatórios eles são analisados. Então, se existe alguma coisa que a gente tem uma dúvida, a gente manda um e-mail. Seu João, o senhor colocou aqui a sua produção em tonelada, não seria em quilo, pela quantidade de ração, pelas estruturas de cultivo? Então, a gente entra em contato para corrigir algumas falhas. E, diante disso, existem os fiscais nos estados e também aqui na Secretaria de Agricultura e Pesca, onde existem as fiscalizações em loco. Principalmente, serão fiscalizados agora os produtores que não estão produzindo ou que não enviaram um relatório de produção. Por quê? Porque esses terão seus contratos cancelados. A gente precisa desocupar essas áreas para que outras pessoas tenham a oportunidade de produzir. Então, isso é também uma das grandes ferramentas do relatório de produção. Além de tudo isso que eu estou falando, que a SAP vem trabalhando que já vem trabalhando há algum tempo, não é uma coisa também exclusiva desse ano, ou do ano passado, ou de 2 anos atrás. A gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Com alguns testes e algumas coisas, e junto com as unidades de pesquisa também. Então, a gente já tem várias coisas que vem trabalhando, e quando a coisa ela está tomando jeito, está formatada, então a gente consegue disponibilizar para o público. Então, outra coisa que a gente vem trabalhando também é a Rede Nacional de Monitoramento Ambiental da Aquicultura em Águas da União. Como que funciona essa rede? A rede hoje, ela é um arranjo multi-institucional,
onde existe a SAP, a Embrapa, universidades, instituições de pesquisa, representantes do setor, junta tudo isso e a gente vem trabalhando no monitoramento ambiental. De que forma? Unindo dados, principalmente da pesquisa. Existem muitos dados de pesquisadores que foram feitos nos reservatórios e que foram publicadas em revistas, em papers, e aí a rede uniu tudo isso em publicações únicas, né? E também foi feito a parte de programa de monitoramento ambiental, onde vai ser apresentado para os órgãos ambientais, para a gente tentar manter um monitoramento único para os órgãos, onde foi visto que a aquicultura não é o impacto que os órgãos ambientais falam que né? Porque quando você olha para um corpo hídrico onde tem uma produção aquícola, você vê os tanques, você vê os longlines, você vê as outras estruturas, mas você não vê um aporte do esgoto doméstico que está saindo por um cano que não dá para ver, você não vê a lixiviação que vem da agropecuária. Então, acaba que a aquicultura ela é a única penalizada com tudo isso. Então, a gente vem trabalhando com essa rede, com a junção de todos esses pesquisadores, onde a gente tenta mostrar que a aquicultura não é o vilão que todo órgão ambiental diz que é. Então, para isso, a gente está estruturando, na verdade, ela foi estruturada em 2018, mas veio um decreto presidencial que acabou com vários comitês no início do ano passado, e inclusive com essa rede. Então, agora, nós estamos mais uma vez constituindo a rede, né? Estamos com um processo para a constituição da rede, e convido os órgãos universidades e institutos a participar conosco na parte de monitoramento. A rede não participa com aporte financeiro para as pesquisas, né, tão grande assim, mas, como que eu posso dizer? Nós temos a visibilidade e podemos conversar com os produtores também para fazer os experimentos e algumas análises nas propriedades. Isso traz para os produtores uma coisa muito boa. Uma das coisas que a gente está conversando agora com os órgãos ambientais, por exemplo, é o monitoramento por conjunto. Se você está em um braço, 3 produções, e cada uma delas tem que fazer um monitoramento ambiental, por que não fazer um monitoramento só do braço, em vez de cada uma das produções? Então, são coisas que está sendo proposto. E, além de tudo, é que esse monitoramento que é proposto hoje pelo CONAMA e alguns órgãos ambientais, que é a análise de água, a montante, a jusante e no meio da produção, ela não demonstra o real impacto que a aquicultura provoca. Isso não quer dizer nada, entendeu? São análises que não servem para nada dentro do corpo hídrico reservatório. Então, a rede está propondo uma nova forma de monitorar ambientalmente a aquicultura, então, através de estudos, de pesquisas, e quem sabe até propor mudança nos atos normativos que regem a parte ambiental da aquicultura. Então, eu acho que a apresentação era basicamente isso. E aqui está o meu e-mail, o e-mail da coordenação. E estou aberta a perguntas, se tiver. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para não bagunçar, vamos escrevendo as perguntas no chat e a Juliana vai respondendo à medida do possível, porque a sala está aí com 200 e tantas pessoas, eu acho que é mais fácil dessa forma, tá bom? Ô, Juliana, então vamos seguir dessa forma. Olha o chat. Uhum. Responder algumas para a gente, por favor. Tá, vamos lá.
Nossa, gente, passa tão rápido. Peraí. Tô olhando aqui. Vamos lá. É difícil de achar porque tem Adriano, os endereços das pessoas. Adriano, tudo jóia? Deixa eu te dar uma Tudo jóia, sugestão. Sim, fala, Marco. Aqui. Anota aí numa tabela de Excel do lado as perguntas e vai lendo para ela, porque fica movimentando o chat aí, ela não consegue prestar atenção nas perguntas e no chat. Tá ok. Vamos fazer isso aí. Obrigado, viu, Marco? De nada. Eu acho que vai ser melhor mesmo. Juliana, tem alguém perguntando, pedindo para você repetir os técnicos que podem fazer o processo de regularização. Ah, tá. Pode ser agrônomo, zootecnista, veterinário, engenheiro de pesca, engenheiro de aquicultura, tecnólogo em aquicultura. Acho que são esses. Não pode ser engenheiro ambiental. Obrigada, Marilza. Por que o engenheiro ambiental não pode fazer? Porque não existe na carga curricular do engenheiro ambiental a aquicultura para esse tipo de projeto. Existe para o licenciamento ambiental, não a parte técnica de aquicultura. Ju, estão perguntando, Maurício, estão perguntando também onde pode consultar a capacidade de suporte dos reservatórios. Aqui. Então, pode mandar um e-mail para o Sinal, igual esse e-mail que eu coloquei aí no final, sinal.segodal@agricultura.gov.br, falando qual que é o reservatório e pode perguntar para a gente se existe ou não capacidade de suporte. Juliana, sobre aqui está falando, tem alguém perguntando aqui sobre os locais que estão disponíveis ainda, qual a capacidade que está disponível. Então, isso, Adriano. É melhor mandar um e-mail lá para o Sinal, solicitando quais são os corpos hídricos, porque, por exemplo, eu vou te dizer aqui alguns corpos hídricos que tem, mas eu não vou conseguir dizer quanto que existe ainda de capacidade disponível, tá? Então, praticamente todos os reservatórios do Rio Grande, eles têm capacidade de suporte. Do Paranapanema, Chavantes não tem mais, Jurumiri não tem. Os demais, eles estão quase no limite. Serra da Mesa não tem mais. Moxotó não tem mais. Itaparica não tem mais. Furnas não tem. Então, é mais fácil perguntar isso no Sinal, no e-mail, e aí a gente vai ter uma resposta, além de ter uma resposta oficial de verdade, porque eu posso até passar por alguns aqui e dizer que tem, e chega lá, não tem. Aí não tem Santa Branca, não tem Paraibuna, não tem Ilha Solteira. Certo. Pela outra pergunta aqui, baseado em quais evidências científicas a aquicultura é responsável por 1/6 do aporte de peixe de um reservatório? Isso verifica-se em continental e maricultura? Não, maricultura não. Isso é feito só para aquicultura continental. Quem calcula a capacidade de suporte dos reservatórios é a Agência Nacional de Águas, né? É feito um cálculo, eles têm um cálculo lá baseado principalmente no tempo de residência da água,
que acontece? Como existem vários usos múltiplos e todo mundo contribui com um aporte, então, a Agência Nacional de Águas, eles calcularam que a aquicultura ela vai contribuir com um sexto. Como são 30 microgramas, então, a aquicultura contribui com 5 microgramas. É esse o cálculo da ANA. E esse cálculo é feito baseado no cálculo de Dillon e Higler, que usa basicamente o tempo de residência da água, a vazão do reservatório. Então, tem reservatórios, tipo Serra da Mesa, é o maior acúmulo de água que a gente tem no Brasil, né? É o reservatório de Serra da Mesa, quando cheio. No entanto, o tempo de residência da água, o tempo que Serra da Mesa passa para renovar toda a água é mais de 2 anos, diferente de Jupiá, que passa 6 dias. Então, isso influencia na capacidade de suporte. Principalmente os reservatórios de acumulação, os reservatórios de cabeceira. Minas Gerais, eu escutava muito dizer assim, porque Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, né? Onde nascem muitos rios, nasce o Rio Grande, Furnas, o Rio São Francisco, só que são todos reservatórios de cabeceira. Então, Três Marias é um reservatório de acumulação, onde serve para regular todos os reservatórios até Xingó. Furnas é um reservatório de cabeceira. Então, tem muitos reservatórios de acumulação. Então, esses reservatórios de acumulação têm tempo de residência da água muito alto. Certo. Outra pergunta aqui. Foi aberto um edital para algumas áreas aquícolas no início do ano, suspenso devido à pandemia. Esse edital vai ser aberto em novas regras que facilitam o processo? Então, é aquilo que eu falei. Com a publicação da Lei 14.011, né, que tira a obrigação do licenciamento ambiental, o que a gente espera? A gente espera que, por exemplo, tinha de São Paulo 77 áreas publicadas, de diversos estados mais 46. Então, a gente espera agora, os editais eles foram tirados do ar, que a gente entre em contato com os interessados e chame-os para assinar o contrato. Só que eu não consigo dizer ainda como que vai ser esse trâmite, porque a gente ainda precisa montar, né, isso com o nosso jurídico. Mas eu acredito que vai ser chamado para assinar os contratos. Uma outra pergunta aqui. Os processos já abertos em tramitação irão se enquadrar na Lei 14.011? Sim. Sim. Outra pergunta. Gostaria de saber qual a previsão da data para a próxima licitação não onerosa das áreas remanescentes dos parques aquícolas do PLDM de Santa Catarina, que não foram contemplados nas últimas licitações. Tá. Nós estamos em renovação das licenças ambientais de Santa Catarina, porque lá são todos parques. Então, quem tem que renovar as licenças é a secretaria. Nós estamos em processo de renovação dessas licenças. A partir do momento que sair a renovação das licenças, aí serão licitados o restante das áreas. Como eu falei, os parques aquícolas marinhos, eles ainda estão em análise, e os de Santa Catarina, como eles já foram licitados antes, eles serão relicitados. Lembrando também que esse ano é um ano atípico, né? Porque nós começamos um ano com essa pandemia que atrasou muita coisa, e a gente está indo para uma eleição. Então, quando chegar 3 meses antes e 3 meses depois das eleições, não pode ser feito a entrega de área não onerosa. Qual o tempo que o SEAP estima entre a abertura de um processo e a assinatura de um contrato de outorga? Então, hoje tem processo que está indo para a licitação com 1 ano e tem processo que está indo para a licitação que está há 10 anos. Depende muito se o processo ele chega para análise e ele passa direto pela análise de aquicultura e o GEL rapidamente e vai para os órgãos. Se aí um reservatório que tem capacidade de suporte, ele é analisado ainda mais rápido,
No entanto, se se ele vem, aí ele precisa de alteração, aí volta para o responsável técnico, aí volta. Esse processo demora. Se um processo, a gente sempre fala assim, um processo feliz, né? Um processo feliz que chega, ele entra e tá redondo, tá lindo, e ele vai para todos os lugares, em um ano ele tá apto para licitação. A gente tinha agora na licitação de São Paulo o processo que estava com 11 meses que o processo tinha entrado. Era nosso recorde. A gente ia bater o recorde e veio o Covid para atrapalhar. Deixa eu ver o que é mais aqui. Como se trata pedidos de companhias estrangeiras? A companhia estrangeira ela tem que ter constituído no Brasil um CNPJ. Ela tem que chegar aqui no Brasil, constituir um CNPJ, e aí ela pode solicitar uma área aquícola. Lembrando que pessoa jurídica, para solicitar uma área aquícola, ela tem que ter no seu contrato social, no seu CNPJ, uma atividade de aquicultura. Não pode ser, eu sou uma loja de produtos de construção, e aí eu vou usar o mesmo CNPJ e vou pedir uma área aquícola. Mas aí o que com construção tem a ver com aquicultura? Né? Nada, tem que ter dentro do seu CNPJ, uma associação do seu ato constitutivo, tudo isso tem que ter com objetivo também a produção aquícola. Juliana, tem uma pessoa pedindo para colocar o último slide para pegar os seus contatos. Tem como colocar de novo aí, apresentar a tela? Claro. Outra pergunta, quando está direcionando. Juliana, onde a infraestrutura tem se desenvolvido propiciando a produção de tilápias nos reservatórios que ainda possuem capacidade de suporte? Então, hoje existe São Paulo e o Paraná, hoje basicamente é quem lideram de infraestrutura, né? Eles têm de tudo. Produção de alevino, ração, a parte de indústria de processamento. Esses dois estados é o que para a produção de tilápia, quem está mais à frente. Minas também, mas Minas hoje não tem capacidade de suporte, praticamente. Eu acho que é basicamente esses dois estados. Em qual estado a infraestrutura, frigorífico, fornecedores, tem se desenvolvido prosperando a produção de tilápias nos reservatórios que ainda possuem capacidade de suporte? Esses dois, a mesma coisa. Esses dois estados hoje, São Paulo e Paraná. Está crescendo bastante. Como eu falei, Minas tem frigorífico, Minas tem coisa, mas as capacidades de suporte dos reservatórios, elas são pequenas. Goiás tem também, né, Paranaíba e tal, mas ainda não tem tanta infra quanto São Paulo e Paraná para tilápia. Outra pergunta. A Lei 14.011, além de excluir a necessidade de licitação, o mesmo dispensa o licenciamento ambiental estadual? Não. Toda atividade produtiva tem que ter licenciamento ambiental. Nem que seja um cadastro, mas tem que ter. Vai ter processos novos para áreas marinhas? Sim, pode estar aberto para solicitação. As superintendências federais são responsáveis por algum trâmite desse processo de regularização? Hoje não mais. Apenas pela fiscalização do contrato após a assinatura. Para licenciar uma cooperativa ou uma associação, cada membro tem que ter uma licença ou pode juntar todos e tirar uma única licença? Mas aí seria, se for uma licença ambiental, é uma licença do cultivo, né, da cooperativa. Se for uma licença de aquicultor, é diferente. São Paulo e Paraná possuem capacidade de suporte? Alguns reservatórios na divisa de São Paulo e Paraná, sim. Ainda
poucos, mas existe. Capivara, Canoas 1 e 2, pouca capacidade, mas tem. Rosana e Taquarussu. Existe em São Paulo ainda todos os reservatórios do Rio Grande, Estreito, Jaguara, Paraibuna, Água Vermelha, deixa eu lembrar, Marimbondo, Porto Colômbia, todos esses têm capacidade de suporte, e ainda na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul tem Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira não tem mais. Como se encontra a situação legal para a produção aquícola no Castanhal no atual momento? Novos pedidos? Impossível novos pedidos para o Castanhão. O Castanhão hoje não dá conta nem do que existe de cessionário para produzir. O Castanhão, a gente acompanha desde 2014, que é uma mortalidade atrás da outra, né? É uma coisa muito triste de se ver, porque é um açude que veio como sendo a salvação daquele povo, e por algum tempo foi, né? Foi o maior produtor de peixes do Brasil em algum tempo, mas depois o Castanhão ele é uma reserva de água que ele serve para abastecer Fortaleza, ele serve para N outras culturas que existem abaixo do açude, né? Então, a gente vem acompanhando que nos últimos anos o Castanhão secou muito, né? E quando a gente fala que secou o reservatório, você imagine a concentração de organismos, a concentração de fósforo, a concentração de outras coisas que existe naquela água. Então, isso faz com que a produção não consiga se estabelecer da forma que vinha sendo feita há outros anos. Então, hoje o Castanhão não tem condições de ter novos produtores. Ele hoje não tem nem condições de manter os produtores que têm cessão de uso, na verdade. De quanto em quanto tempo é reavaliado a capacidade de suporte dos reservatórios? Então, como dito anteriormente, quem faz analisar a capacidade de suporte, quem calcula a capacidade é a Agência Nacional de Águas, né? Então, existe uma certa frequência deles, mas não muda tanto assim, não. Como que está o processo de liberação da tilápia no lago de Itaipu? Então, Itaipu, o que acontece? Tanto a 145 do IBAMA, ele diz que pode cultivar tilápia em Itaipu. Hoje, aquela região do Oeste Paranaense, ela é a maior produtora de tilápia do Brasil. E toda aquela região, né, ela acaba indo para Itaipu, ela drena inteiramente para Itaipu. E o ato normativo também do Paraná, ele permite o cultivo de tilápia. No entanto, existe um acordo bilateral entre Brasil e Paraguai que proíbe o cultivo de espécie exótica no reservatório, nos rios limítrofes, na verdade. Só que acontece, nós consultamos o MMA no ano passado, o MMA deu um parecer favorável à produção de tilápia no reservatório de Itaipu, o IBAMA também. Nós temos um parecer favorável da Itaipu Binacional, tanto do lado paraguai quanto do lado brasileiro. Só que acontece, a lei ambiental do Paraguai não permite o cultivo de espécie exótica em corpos hídricos abertos. O que acontece? Para que o acordo cair, o acordo bilateral ser mudado, precisa que a legislação ambiental do Paraguai seja alterada. Então, o Brasil, até onde poderia se caminhar, caminhou. O nosso secretário, inclusive, foi com a ministra ao Paraguai, conversou com o presidente do Paraguai, conversou com os órgãos do Paraguai. No entanto, precisa que seja mudada a legislação de lá. E aí fica difícil de um país interferir na legislação ambiental de um outro país,
né? Se a gente fala que a gente produz aqui no Brasil 500 mil toneladas de peixe, e a gente acha isso pouco, o Paraguai produz 8 mil toneladas de tilápia ano. Você imagine, Itaipu existe uma capacidade produtiva de 400 mil toneladas, estima que 200 mil para cada um dos países. O lado paraguaio é muito melhor de produzir que o lado brasileiro, se a gente tratar em morfologia do reservatório. Você imagina o quanto que o Paraguai poderia produzir de tilápia. No entanto, para isso, ele precisa mudar a legislação ambiental. E o Brasil está amarrado, porque o acordo só muda se a legislação ambiental do Paraguai mudar. Por que o estado de Sergipe ficou fora do último edital? Há capacidade de suporte? Então, Sergipe existe sim, é porque não houve pedidos, não existia pedidos aptos à licitação, né? Existe capacidade de suporte, principalmente no reservatório de Xingó. No entanto, nesse reservatório existe o MONA, que é um parque, um monumento que basicamente ele toma todo o corpo do reservatório. Então, apesar de ter uma capacidade de suporte alta, é um reservatório que tem esse parque que proíbe que grande parte dele haja produção, né? Porque é tombado. E sem contar que é um reservatório que, dependendo das condições de onde esteja, fica um pouco difícil de produzir, porque é um reservatório totalmente encaixado em cânions, né? Mas existe capacidade de suporte. E existe também o rio abaixo de Xingó. Até a Foz existe condições de produzir em alguns, no próprio Rio São Francisco. Só precisa que exista demanda dos produtores em produzir. Existe também todo o litoral de Sergipe, que também está apto à produção da maricultura. Na videoconferência do CNA, foi dito que, após a assinatura do termo de cessão dos parques, o cessionário terá 3 anos para iniciar a instalação. Do contrário, a área será cancelada. Quando os termos da cessão dos parques aquícolas de Furnas serão assinados? Algum cessionário já assinou? Alguns cessionários já assinaram, inclusive nós publicamos essa semana o cancelamento de 3 áreas de Furnas, só que esses eram onerosos. Os não onerosos, nós estamos em elaboração dos contratos. Assim que passar a pandemia, será feito uma ação nos reservatórios de convocação para assinatura desses contratos. E aí o cessionário tem até 3 anos para produzir, do contrário, os contratos serão cancelados posteriormente. Quais são os procedimentos para regularizar a apicultura em tanque escavado e tanque-rede em águas da União quando são territórios indígenas? Então, é um pouquinho diferente porque, tanto em território indígenas quanto em unidades de conservação, o ICMBio ou a FUNAI, eles já têm a cessão daquela área. Então, para o índio produzir em território indígena, ele tem que pedir uma autorização para a FUNAI, né? E ele pode procurar a Secretaria de Agricultura e Pesca ou principalmente os órgãos de extinção dos estados onde estão essas terras indígenas, por conta da assistência técnica, mas é autorização direta para a FUNAI. Mesmo em rio considerado federal, que passa dentro de uma terra indígena, naquela parte de terra indígena, a autorização tem que ser para a FUNAI. No caso das unidades de conservação, a autorização tem que ser com o ICMBio, porque o ICMBio já é detentor do patrimônio daquela área. Ele não passa mais para a SAP. Certo. Como é definido o tamanho da área para cada produtor? É possível aumentar essa área depois de uma sessão? Dada a sessão? Depois da sessão, não. Porque quando você pede uma área, é feito um estudo para você produzir X toneladas de peixe, de ostra, de mexilhão. Então, para você aumentar a sua produção, você tem que pedir uma área nova. Aquela área, depois dele citada, ela não mexe mais.
O que pode acontecer é você utilizar uma área alternativa, mas no mesmo tamanho da original, caso a área original não consiga mais produzir, aconteceu alguma coisa que impede ambientalmente que seja produzido naquela área, você pode requerer uma área alternativa nos mesmos moldes, produção e tamanho da área inicial. Bom, a Patrícia Merlin, gostaria de mandando os parabéns para a SEAP, principalmente pelo trabalho realizado nos últimos 2 anos, a agilidade com que os processos estão sendo analisados, a facilidade de falar com vocês, agora a implantação do sistema para abertura online dos processos e a desburocratização junto ao Ministério do Patrimônio. Deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos passando aqui, mais a última aqui. A capacidade de suporte poderia mudar em função da manutenção das atividades dos licenciados e nível mínimo de cada reservatório? Então, como eu falei, não depende só da aquicultura para você mudar uma capacidade de suporte, né? Existe de todos os usos múltiplos. Então, lembrando que mesmo que todo mundo contribui com alguma coisa, né? E hoje não existe mecanismo de medir os outros aportes. Então, é para uma garantia, eu entendo que muitas vezes o produtor fala assim, poxa, mas está ali na minha frente e eu não consigo produzir lá. Poxa, mas é uma garantia para a sua produção. É uma garantia que, para a sua e para as demais que já chegaram antes de você, que você vai produzir que você vai produzir sem... Lógico que pode acontecer alguma coisa, óbvio que pode acontecer. A gente está vendo agora em Mochotó o tempo inteiro a questão das baronesas, entendeu? Mas aquilo é culpa da piscicultura? Não, é culpa do aporte do esgoto. Pernambuco, Alagoas, Bahia, todo mundo aportando nutrientes, aportando esgoto doméstico nos reservatórios. Então, a piscicultura, ela é penalizada. Então, você imagine se fosse permitido produzir mais do que é produzido hoje. Quanto mais colocar, mais aporte, mais a água não sustenta. Então, é você produzir para que você tenha condições daquela água produzir peixe e também servir de água para dessedentação animal e para as outras culturas. Então, para que isso aconteça, é mantido a capacidade de suporte desses reservatórios e é uma segurança para que você consiga produzir o que está solicitado. Uma última pergunta aqui, Juliana, para a gente encerrar. Como obter regularização da aquícola com água, com utilização de água subterrânea? Isso daí é direto na Agência Nacional de Águas, você tem que pedir uma outorga direto na ANA, né, porque aí é uma captação para você utilizar em viveiros e em outros tipos de estrutura de cultivo, né, em recirculação. Então, é uma outorga diretamente na Agência Nacional de Águas. Deixa eu ver a última aqui. Juliana, agora uma pergunta minha. De maneira geral, quanto que é o custo hoje, vamos falar assim, o custo hoje estimado, por produção, metro cúbico, como que é, de maneira geral? Como que é traçado esse custo das águas da União? Custo, você quer dizer assim, para regularizar ou... Para regularizar. Então, para você, a cessão de uso, o quanto a cessão de uso cobra, é isso que você está querendo saber? Isso, exato. Tá. É levado em conta o quê? Produção, área... Ela é calculada em cima da produção, ela não é calculada em cima da área. Porque a SPU, ela calcula os seus patrimônios em cima de área. Só que para a produção é difícil, porque você tem que calcular uma margem que o produtor, 70% da produção é ração. Ele tem que ter ração, ele tem que ter energia, ele tem que ter funcionário, ele tem que ter assistência técnica, estrutura de cultivo, e pagar a cessão e ainda ter lucro. Então, é um valor calculado em cima da produção. É um valor, assim, é um baixo custo
para uma manutenção. Só que hoje esse valor ele vai todo para o Caixa Único da União, tá? Mas é um valor bem baixo. Considera-se, por exemplo, para você produzir 50 toneladas de tilápia, você pague R$1.000 em 20 anos. Certo. Então, é bem pouco por ano. Vamos encerrar as perguntas aqui. Eu vou passar o resto da programação da semana e daqui a pouco eu agradeço a Juliana, tá? E vocês também. Então, amanhã nós teremos as seguintes palestras na programação. Nós teremos o Francisco, diretor executivo da Peixe BR, falando sobre o panorama da aquicultura. Na quarta-feira teremos o Fábio Sucel falando do lambari. Lambari pequeno no tamanho e grande no potencial. Quinta-feira teremos o Martinho Colpani falando da produção do panga, do potencial produtivo do panga. Esses materiais, esse conteúdo, ele vai estar, ou se vocês quiserem adicionar o meu canal, eu vou colocar para vocês. Espera que eu vou compartilhar a tela que é melhor. Só um minutinho, gente. É melhor. Peraí que ele está abrindo já. Bom, então amanhã nós teremos... Eu tenho só uma perguntinha, enquanto abre aí. Eu gostaria de saber em relação ao certificado. Vem pelo e-mail, não é isso? Em quanto tempo? Ô, gente, caiu minha apresentação aqui, desculpa, tá bom? Então, vou só abrir aqui de novo rapidinho para vocês aqui, senão fica mais fácil. Eu vou abrir aqui mesmo no meu próprio Paint. Então, amanhã a gente vai passar o link, ou através do meu Instagram, ou então do grupo Nepeaqua e F Goiano, para quem quiser pegar aí, adicionar nas redes sociais. Nós vamos estar passando aí, divulgando aí essas palestras do Francisco Medeiros, na terça-feira, falando sobre o panorama da aquicultura, o Fábio Suncel na quarta, falando sobre o lambari, e o Colpani falando sobre o panga. Então está aqui para vocês adicionarem. Essa palestra ela vai estar disponível no meu canal. Está aqui o meu canal, eu já tenho algumas coisas devido ao curso que eu passei para vocês. Eu vou estar disponibilizando essa apresentação também. Tá? Então fica à vontade em estar adicionando aí. Então agora eu quero agradecer deixa eu tirar aqui, interromper. Eu quero agradecer a Juliana por ter disponibilizado aí esse momento aí para estar apresentando um pouco para a gente aí sobre os projetos, sobre a regularização dos parques aquícolas. A disponibilidade dela, convidei na sexta, ela prontamente esteve disponível para poder estar apresentando para a gente. Então, Juliana, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês também aí por ter participado aí dessa apresentação também. E convido vocês aí a estar participando amanhã também. Sobre os certificados,
nós mandaremos por e-mail, num prazo aí de 1 a 2 semanas, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí, e até amanhã, ou depois de amanhã, para quem estiver presente. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, Adriano, boa noite a todos, e como eu passei no final da apresentação, o contato está disponível, o e-mail. Quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato conosco e a equipe da SAP está à disposição para sanar todas as dúvidas e o quanto antes sair a sessão de todo mundo. Então, ok. Boa noite para todos, então. Boa noite, a próxima. gente. Obrigada. Boa noite.